A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Eu vou fazer um vídeo aqui, vou tentar fazer um vídeo o mais curto possível para contar um sonho que eu tive há uns dias atrás. Mas antes de contar o sonho, vou deixar um texto bíblico que fica em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui no versículo 18 fala: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou contar o meu sonho, vou tentar ser mais breve possível para contar esse sonho, irmãos. Esse sonho eu tive alguns dias atrás, né? Na verdade nem foram dias, foram algumas semanas atrás. Fiquei um pouco relutante de fazer o vídeo, né? Mas é por conta da incredulidade, muitos não acreditam, não crê, né? Mas quem for acreditar, amém, mas quem não acreditar, tudo bem, amém, então de qualquer forma, né? Mas o sonho foi um despertamento espiritual para mim. Quando eu tive esse sonho, eu não estava bem espiritualmente. Eu não estava orando, né? Eu não estava me consagrando, não estava tendo uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, não estava fazendo o que era certo aos olhos do Senhor, como uma serva de Deus, né? Não estava caminhando também, nem eu, nem meu esposo, a gente aqui em casa também não estávamos caminhando para a casa do Senhor, ficamos um tempo sem congregar, sem uma igreja, né? E às vezes, em alguns momentos, a gente fazia os nossos cultos aqui em casa, oração e tudo mais, mas devido à correria do dia a dia, trabalho, essas coisas, a gente foi se acomodando espiritualmente e fomos deixando as coisas do Senhor de lado, né? Então, eu creio que o Senhor permitiu eu ter esse sonho para um despertamento espiritual para mim, né? E ter esse sonho realmente me despertou, né? O Senhor me mostrou que era necessário eu me achegar a Ele, era necessário eu orar mais, né, buscar pela minha vida espiritual, né, me entregar mais ao Senhor, me quebrantar mais, e é o que eu tenho feito desde quando eu tive esse sonho. Tenho procurado me chegar muito, né, ao Senhor. Todos os dias eu entro nesse quarto, fecho a porta e tenho clamado, tenho me quebrantado, tenho me humilhado aos pés do Senhor, tenho procurado me consertar diante do Senhor, e assim tem ido. E eu agradeço muito a Deus por isso. Então, irmãos, eu vou contar aqui meu sonho, tá? No meu sonho, irmãos, eu e meu esposo, nós íamos ver uma casa, né, para alugar. E tinha outras pessoas também que iam ali ver a casa, né? Conforme a gente foi entrando para olhar os cômodos e tudo mais, a gente chegou em um certo cômodo que eu acredito que era uma sala, que tinha uma cortina na parede. A casa era alta, né? Era uma parede bem grande e tinha uma cortina que cobria a parede toda, né? Era de ponta a ponta. Então, era uma cortina bonita, assim, em termos de qualidade, dava pra ver que o tecido era de boa qualidade, era um tecido pesado, né? E tinha um desenho, né? Nessa cortina, ela era desenhada. Sendo que todo mundo que estava ali via o desenho, mas não via o que eu estava vendo no desenho. Eles viam um tipo de desenho, mas eu via outro desenho por trás daquele desenho que eles estavam vendo, né? Então eu olhava bem para aquela cortina e quando eu via
Eu olhava para cima, eu via uma cabeça, né? Bem lá na ponta, na parte de cima, era uma cabeça, e usava uma capa, né? Como se fosse uma pessoa, né? Mas eu só via a cabeça e o resto era só capa. E era uma capa muito grande, muito comprida, né? Chegava até lá no chão. Então, quando eu olhava assim para baixo, eu via pessoas, né? Por debaixo da capa tinha pessoas. Então, era pessoas de todos os tipos ali, né? E quando eu vi aquilo, eu falava pro meu esposo, né? Se ele não tava vendo, ninguém tava vendo o que eu estava vendo. E quando eu olhava para cima novamente, eu falava, não, peraí, aquele dali é o maioral. Eu falava usava essa palavra, tá, irmãos? Maior nosso Deus, claro. Mas eu falava usando essas palavras. Ei, peraí, aquele ali é um maioral. E aquelas pessoas ali no desenho, né, embaixo da capa daquele maioral. Quando eu falava isso, aquela cortina saía dali daquela parede e me envolvia, me cobria toda, me envolvia, né? E nisso que me cobria toda, eu parava em um lugar. E esse lugar que eu parava era justamente a casa desse maioral. E esse maioral, nada mais, nada menos é o inimigo, né? É Satanás. Eu via que era Satanás, né? E eu, quando chegava na casa dele, né? Que eu me deparava ali na casa dele, eu olhava pro lado e ele estava sentado, né? Em um trono. Ele estava sentado em um trono. Era o trono dele. E tinha livros perto dele, né? Tinha livros do lado dele e tinha muitas pessoas em volta. Era muita gente em volta. O lugar em si não dava nem para ver o fim daquele lugar, né? Eu olhava assim, além das pessoas assim em volta era muito escuro. Era um lugar muito escuro. Então não dava para ver se tinha parede ou algo assim, não dava para ver. Era escuro. E eu só conseguia enxergar as pessoas que estavam ali, né? E ele estava ali sentado examinando livros, olhando livros, né? E eu vi que aqueles livros são livros de almas. São livros de pessoas, da vida das pessoas. E eu, na verdade, eu não sei dizer se aqueles livros era relacionado a quem já estava ali ou relacionado a pessoas que ainda vão chegar ali. Eu digo isso porque o livro que ele estava olhando era um livro, ele estava aberto assim o livro. Aí desse lado tinha o meu nome todo, tinha a minha data de nascimento, tinha o nome dos meus pais, né? Eu tentava ler, né? Eu tava distante dele, mas nem tanto. Mas eu tentava me esticar o máximo possível para poder ver o que estava ali, porque eu fiquei curiosa, porque meu nome estava naquele livro. E eu queria tentar ler o outro lado, porque tinha mais coisas ali do outro lado. E quando eu estava tentando ver, eu só conseguia ver uma data do outro lado, né? Eu via essa data, porém eu não conseguia ver o dia e nem o mês, eu só conseguia ver o ano daquela data, por conta da certa distância que eu estava dele. E o ano era 2025, né? E enquanto eu estava ali, irmãos, eu começava a ver aquelas pessoas ali em volta, né? De repente vinha um homem, eu via como era esse homem, ele era um homem cor clara, a pele dele era cor clara, ele era careca, não tinha cabelo, né? E era um pouquinho gordinho, não era muito alto, estava vestido social, né? Ele não era cristão, eu via que ele não era cristão, não era crente, mas ele tinha um jeito de que era uma pessoa importante, né? Um empresário, um executivo, algo assim. E aquele homem estava sofrendo muito. Ele estava sofrendo muito, aquele homem, eu via que ele tinha cometido suicídio, né? Então,
o diabo que estava ali, né? Ele viu que eu estava olhando para as pessoas. Ele falou assim: você tá curiosa para saber como ele morreu? Eu vou te mostrar como ele morreu. E ele me mostrava, né, que aquele homem tentou tirar a própria vida dele dentro de casa. E esse homem, ele ia no banheiro da casa dele, né? Ele encheu a banheira da casa dele de água. E ele, com a roupa que ele tava, que é justamente a roupa que eu vi ele lá, né? A mesma roupa, ele entrava dentro daquela banheira e pegava um fio elétrico, né? E colocava na água junto com ele. Irmãos, assim, esse sonho foi bem difícil, sabe? Porque eu só não vi, eu senti. Eu senti tudo que tinha que sentir ali dentro, eu senti. E esse homem, ao fazer isso, eu senti toda aquela descarga elétrica que ele estava ali sentindo, eu senti. E foi uma dor terrível. Uma dor terrível, sabe, irmãos? Ele ali se debatendo naquela água e aquela descarga muito forte, aquela descarga elétrica muito forte nele. E o inimigo veio, tirou aquela descarga elétrica de mim ali na hora. Eu fiquei mole, minhas pernas ficaram mole, eu cheguei a tombar no chão, eu me senti bastante mal. E aquele homem estava sendo torturado a todo momento da mesma forma que ele tirou a própria vida. Então ele morria e assim, ele sentia aquela sensação da morte, mas voltava e depois ia de novo e assim foi indo, né? Então, continuei olhando em volta e vi uma criança. Não, mas irmã Gleice, criança não vai pro inferno, irmã Gleice. Irmãos, eu não vi nenhum bebê, entendeu? Eu não vi criança menor de 5 anos. Eu vi um garotinho, era um garotinho, e ele já tinha um tamanhozinho que já entendia as coisas. Entendeu? Criança pra mim, até 10 anos é criança pra mim. 10 anos, 11 anos é criança pra mim, sabe? E ele já era maiorzinho. E eu olhava pra aquela criança e ele olhava assim pra mim com um olhar tão triste. E ele tava todo queimado. Eu não sei o porquê que aquela criança foi parar ali. Eu não vi o porquê. Eu não vi o que tinha acontecido com aquela criança. Pra dizer que eu não sei o que tinha acontecido com aquela criança, a sensação que me passava em relação àquela criança, que tiraram a vida dela. E ele tava todo queimado, todo vermelho, a pele pendurada, descascada, tava tudo nele, no corpo todo, tava assim. Era uma imagem muito feia de ver. E ele olhava pra mim com um olhar muito triste. E ele não falava comigo, mas o olhar dele já me dizia tudo. É como se ele virasse pra mim e falasse: por favor, me tira daqui, eu tô sofrendo. Eu preciso sair daqui, me tira daqui, por favor. As pessoas que eu vi ali, nenhum deles abriu a boca para falar comigo, mas toda vez que eu olhava para eles, é como se saía a mensagem deles para mim. Então eu sentia a dor daquela criança, assim como eu sentia a dor daquele homem. E eu continuei a olhar em volta e tinha uma mulher. Ela chorava demais, demais. Era uma dor, era uma angústia, era um choro que ela sentia. Irmãos, às vezes aqui na Terra a gente sente, às vezes a gente tá triste, abatido, né? Às vezes é um problema que a gente passa, a gente se sente angustiado. Irmãos, essa angústia que eu senti lá, através dessa mulher, né? O lugar em si é pior, é muito pior, é 1000 vezes pior. E aquela mulher ali chorando, angustiada. Eu olhava assim pra ela e ela saía aquela mensagem dela pra mim. E ela dizia assim, né? O porquê que ela tava ali.
ela insistia em dizer o porquê que eu estou aqui. Ela não conseguia entender o porquê estava ali. E ela falava assim: mas quando eu estava lá, eu ajudava os pobres, eu ajudava os necessitados, eu ajudei tantas pessoas, por que eu vim parar aqui? Eu era uma pessoa tão boa, tão amável. Ela falava desse jeito, né? E ela não conseguia entender o porquê estava ali, ela não estava conseguindo aceitar do porquê que ela estava ali, e isso angustiava ela demais. Isso deixava ela muito abatida. E aquela angústia que ela estava sentindo ali causava dor nela. E tudo isso, irmãos, eu senti. Eu senti de cada um ali, eu senti aquela sensação daquelas pessoas. E eu ali olhando tudo aquilo, eu ali no meu canto, de repente veio um demônio na minha direção. E esse demônio, ele era todo de ouro. Ele vinha derretendo ouro nele. E pingava ouro, sabe? Pingava, líquido, pingando, derretendo, pingando, tudo. Qualquer movimento que ele fazia era jato de ouro escorrendo por tudo que é lado, né? E dava para sentir aquela caloria, aquele calor saindo dele. E ele foi parar no meu lado. E ele estava mexendo em algumas coisas ali do lado. Eu não vi o que era. E eu olhando para ele, ele do nada olhava para mim assim muito rápido. E nisso que ele me olhava, ele jogava o pingo do ouro em mim. Fazia assim, jogava. Aí aquilo respingava em mim. E nisso que respingava em mim, né, eu sentia me queimando. Eu sentia aquilo me queimando, batia assim no meu rosto, no meu pescoço aqui, então queimava, eu sentia aquilo queimando, né? E ali eu pude sentir o porquê daquilo. Irmãos, como eu falei no início do vídeo, né? Quando eu tive esse sonho eu não estava bem. Então nesse período que eu não estava bem, eu estava deixando a vaidade entrar na minha vida. Coisas que eu não fazia, eu passei a fazer. Meu cabelo, quando eu tive esse sonho, meu cabelo estava vermelho. Quem me conhece sabe que meu cabelo estava vermelho. Eu tinha pintado meu cabelo de vermelho, né? Esse negócio de dourar pelo, de braço, pernas, essas coisas, eu estava fazendo isso. Eu estava deixando a vaidade entrar no meu coração, entrar na minha vida. Então, quando esse demônio respingou esse ouro em mim, a mensagem que eu senti foi essa: vaidade. Então, nisso que eu estava sentindo, vendo tudo isso, passando por esse processo, e eu vendo meu nome escrito naquele livro que estava na mão ali de Satanás ali, e o meu nome ali, minha data de nascimento, e o ano 2025, eu pensei, peraí, o meu nome não tem que estar escrito no livro da morte, porque aquele era o livro da morte. O meu nome ele tem que estar escrito no livro da vida. Aí, irmãos, eu querendo sair daquela situação ali, eu achando que eu ia ficar por ali. Aí, Satanás virou pra mim e falou assim: não se preocupa não que você vai voltar. Mas antes de você voltar, eu vou te dar esse colar. Você usa esse colar, né? Porque você vai passar por um lugar e pra você não ficar nesse lugar, esse colar vai te proteger. Ele falava desse jeito. Aí ele tentava colocar o colar no meu pescoço, mas não dava certo, então ele colocava sobre a minha cabeça esse colar, né? E de repente me deparava num lugar muito escuro. Muito escuro. A diferença é que eu conseguia ver que parecia rochas vulcânicas em volta, sabe? Dava pra ver rochas assim, aquilo tudo preto. É o que eu via. E aquilo tudo muito escuro. E tava vazio.
O lugar ali, a princípio, ele estava vazio. Aí, de repente, surgiu um demônio ali. E esse demônio, quando aparecia ali, ele me via de longe. E quando ele me batia o olho em mim, irmãos, não dava tempo nenhum de piscar. Ele vinha assim muito rápido na minha direção e com muito ódio, com muita fúria. E ele vinha para me pegar. Ou seja, ele ia me pegar para me levar para um outro lugar. Sendo que quando ele chegava perto de mim para poder me pegar, ele via com aquele colar na cabeça. Então é assim, ele ficava com ódio, ele ficava com raiva, porque ele entendeu ali que não era para me pegar. Aí nisso ele virava as costas e saía fazendo pirraça, sabe? E gritando, e rosnando, e com muita fúria, irmãos. Muita fúria. Ele saía dali. Então, ele ia embora e eu entendi ali que ali eles tinham as reuniões dele, porque o Satanás que estava lá no trono, ele mandava e desmandava ali. Tinha outros demônios andando no meio daquelas pessoas, né? Além dos que chegaram perto de mim ali, né? Então, assim, é como se o lugar tivesse ordens, sabe? Quem chegasse ali naquele lugar escuro foi mandado por Satanás. Então esse demônio vinha e pegava essa pessoa e levava para outro lugar. Então, como ele me viu usando aquele negócio na cabeça, ele ali entendeu que o outro lá colocou, avisando a ele que não é para mim tocar. Ou seja, é como se lá tivesse regras deles lá, né? Foi que eu pude perceber. Então eu saía daquele lugar escuro e ao invés de eu voltar para onde eu estava, naquela sala onde eu via a cortina, não, eu parava no meio de uma multidão de pessoas que andava assim para lá e para cá, era muita gente, né? E as pessoas estavam diferentes, o clima, um lugar diferente, e eu não sabia nem onde estava, né? As pessoas andavam desconfiados um do outro, sérios. Você não via pessoas felizes, rindo, conversando. Não, eles andavam desconfiados. A aparência das pessoas era diferente. Não parecia que eu estava no tempo presente, sabe? E quando eu olhava assim pro lado, eu via Satanás andando pelo meio dessa multidão. Ele andava. E ele estava andando com a aparência normal. Sendo que quando eu vi ele olhava para mim, a aparência, o rosto dele aparecia para mim, que mostrava para mim que era ele, que era Satanás andando no meio dessa multidão. E nisso eu ficava preocupada, eu andava pro lado e pro outro, perguntando onde estava meu esposo, onde estavam meus filhos, a minha família, eu não sabia onde estava. Enfim, irmãos, nesse processo aí, desse finalzinho desse sonho, eu acordei, né? E foi quando eu acordei, eu logo orei. Eu entendi muito bem o sonho, entendi muito bem, e fui para a sala, contei para o meu esposo o sonho, e esse sonho foi um despertamento espiritual para mim. O Senhor quis mostrar para mim que a maneira que eu estava, se algo acontecesse comigo, era para lá que eu iria. Eu ia morrer sem salvação. Porque eu não estava na presença do Senhor. Eu não estava no mundo, estava em cima do muro. Eu não estava nem com o pé lá e nem com o pé cá. Eu estava em cima do muro. Mas, quando a gente não ora, a gente não busca o Senhor, o mundo vai entrando por completo no seu coração. Vai entrando assim, completo. Quando você for ver, você está fazendo coisas que você não fazia, você vai ver que está passando a fazer. Então, irmãos, esse foi o sonho que eu tive. Foi um sonho de despertamento espiritual e creio que alguém vai receber também esse sonho, né? Eu não ia, né, fazer vídeo falando sobre esse sonho, mas eu achei necessário, porque uns não vão crer, mas outros vão crer e vão receber. Amém, irmãos? Eu queria falar muito mais coisas, mas eu não quero estender muito esse vídeo, mas eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre isso,
dando uma palavra para vocês e falando mais detalhadamente sobre o que eu entendi em algumas partes dos sonhos, que creio que também vai servir para vocês, tá bom, irmãos? Fica na paz, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, tá?